Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que este programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Aqui nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, são as pré-aulas. E nós queremos pedir a você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, não se inscreveu lá, faça isso, é muito fácil. Escola Bíblica Dominical SJP. Você também pode acessar as lições anteriores, vê-la quantas vezes você quiser, compartilhar. Quem sabe você conhece um amigo, um irmão e queira evangelizar, indique o nosso canal, né? Use também para os estudos. Você que é pregador da palavra, é um amante do estudo da palavra de Deus, fique à vontade, tá bom? Nós queremos mais uma vez pedir a você que já pegue o seu papel, pegue a sua caneta, já mande mensagem aí para alguém que você sabe e avise que o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar, começando. E hoje nós estamos aqui para estudar a última lição desse primeiro trimestre de 2025, né? O tema é Perseverando na Fé em Cristo. Nesse trimestre nós tivemos como base a lição que fala sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam, né, com uma nova aparência. Vieram aí com uma nova roupagem, mas nós pudemos aqui ao longo desse trimestre, dessas 12 aulas e hoje fechando a 13ª, estar identificando, estudando, aprendendo e fortalecendo a nossa fé em Jesus, né? Em defesa da fé cristã. E hoje nós temos aqui dois companheiros de ministério que estarão conosco esse encerramento. Evangelista Michel Miranda, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, presbítero Rodrigo, um prazer imenso estar aqui novamente. Também os amados que nos acompanham pelo canal do YouTube. É uma alegria muito grande poder estar aqui, mais essa oportunidade para finalizar esse trimestre aí que teve vários ensinamentos muito saudáveis à nossa prática e vivência de fé. Glória a Deus. Ao meu outro lado, o presbítero Rodrigo Figueiredo, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, evangelista Michel, paz do Senhor também a todos os irmãos, irmãs, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Vai ser um prazer enorme estar aqui, contribuindo para que possamos aprender juntos mais sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Como sempre fazemos, lembramos também que na lição passada, lição 12, nós estudamos o tema A Igreja tem uma natureza organizacional, né? É uma igreja organizada, tem uma estrutura, e hoje nós estamos em cima desse tema que eu creio que será algo maravilhoso, né? Que é, vamos falar sobre a perseverança, né? Perseverando na fé em Cristo, dando continuidade até a volta de Jesus. Então, fique conosco, que eu tenho certeza que você será abençoado através deste programa. Quero pedir já aqui ao evangelista Michel que faça para nós a leitura do texto áureo. Ok. Nosso texto áureo está em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19, que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Amém. Ao presbítero Rodrigo, é a leitura da verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Nós temos também aqui, irmãos, a apresentação da lição, nós temos o objetivo da lição
que são 3 objetivos. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E terceiro, considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que ela está localizada no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Acompanhem a leitura da lição. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e agora nós já estaremos entrando nesta última lição desse primeiro trimestre de 2025 e nós vamos hoje abordar o tema dentro da carta de Paulo a Timóteo, basicamente em um dos capítulos que eu acho extraordinário, né? Que é o capítulo 3, e ali a gente vai ver ali uma exortação da perseverança na sã doutrina, né? E para isso nós vamos contemplar esses ensinos do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo na carta aos Timóteos. E nós vamos ver também, queridos irmãos, que ao longo desse trimestre nós estudamos aqui as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, né? Nós mostramos aqui seus enganos, fomos ensinados a respeito de uma resposta bíblica, né, que contrapõe essas inverdades. São as heresias antigas que estão aí na atualidade com uma nova aparência, com uma nova roupagem, e nós aprendemos aqui a identificar. E hoje nós vamos falar sobre esta perseverança, né? Na presente lição, nós vamos estudar aqui, vamos refletir a respeito dessa perseverança. O que nós precisamos fazer? Qual é o caminho? Nós aplicamos aqui 3 pontos importantes que são os objetivos da lição que mencionamos. E para isso nós já estamos entrando na lição, e eu quero ir aqui com o presbítero irmão Rodrigo, para nós aproveitarmos o tempo. Dentro do tópico 1, né, que apresenta para nós aqui, ele vai dizer o seguinte: diante das heresias é preciso perseverança, porque também nós encontramos esses falsos mestres, né? Como nós temos os mestres que ensinam a verdade de Deus, Rodrigo, nós temos esses falsos que vêm trazer e vêm tentar provar e ensinar essas inverdades, correto? Correto. E é importante destacar para os nossos queridos irmãos que os falsos mestres com os falsos ensinos não é de agora, são sempre, eles estiveram presentes no contexto cristão, dissimulando aí falsos ensinos, falsas doutrinas. E quando nós observamos ali as cartas do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, nós podemos observar um caráter apologético muito enraizado, né? Um cuidado do apóstolo Paulo para com o jovem Timóteo em relação aos falsos mestres, em relação a como ele deveria se portar diante dessa situação, né? Então eu destaquei aqui 5 pontos que eu acho muito interessante ali no contexto aí das cartas, como eu disse, do apóstolo Paulo a Timóteo, tanto a primeira e a segunda carta,
Primeiro é a defesa da sã doutrina, né, que nós podemos observar em 1 Timóteo 1,3, onde Paulo alerta Timóteo contra os falsos ensinos e ordena que preserve a verdade do Evangelho. Então isso é muito importante, a defesa da sã doutrina. Nós podemos observar esse cuidado do apóstolo Paulo, tanto quando ele implantava a igreja, mas também quando ele retornava a essa igreja que ele havia plantado, para ver como estava o andamento, como era ali, estava sendo ali ensinado os membros da mesma. Então é muito importante, né, esse cuidado com a sã doutrina. Segundo, é a escritura como base. Como nós podemos observar em 2 Timóteo 3,16, a apologética deve estar fundamentada na palavra de Deus, que é inspirada e útil para ensinar e corrigir. Depois nós vamos falar no decorrer desta aula, nós vamos estar falando em relação à inerrância da palavra de Deus. Então, a apologética, ela usa a escritura como base. Então, nós devemos conhecer como nós podemos defender se não temos o conhecimento, né? Então, por isso que é muito importante o obreiro, o servo de Deus, a serva do Senhor, cada um de nós conhecermos profundamente as escrituras para que possamos combater, à luz da mesma, essas heresias, os falsos ensinos que estão aí ao nosso derredor, né? O terceiro ponto também é o manejo correto da verdade. Timóteo, ele deve ser um obreiro aprovado que interpreta e aplica corretamente a palavra, segundo Timóteo 2,15. Então, o obreiro deve sim saber manusear corretamente a palavra de Deus. Não apenas fazer uma leitura superficial do texto, fazendo uma exegese, aplicando ao texto aquilo que o texto não diz, inferindo no texto, ferindo o texto com as suas premissas, com os seus achismos, né? Mas sim extrair do texto aquilo que o texto está querendo dizer. Então nós devemos fazer essa exegese, conhecer bem ali a palavra do Senhor, o texto, o contexto, para que possamos então deixar que a Bíblia fala, né? E nós sabemos, uma das regras da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Sim, então nós devemos conhecê-la, né? Estudar para que possamos aí não cair, para que não nesses falsos ensinos e defender a fé. Também está o quarto ponto, refutação da apostasia. Nos últimos dias, muitos rejeitarão a sã doutrina e buscarão mestres que agradem seus desejos, como está escrito ali em 2 Timóteo 4,3. Então, já é declarado que nos últimos dias, muitos buscarão pessoas não com a palavra da verdade, mas sim palavras que vêm estar massageando o ego, não confrontando. Isso é um alerta, né? Nós devemos buscar ouvir a palavra de Deus e estamos preparados para ouvir e com muita humildade aquilo que Deus quer revelar a nós através das Escrituras. Então, muitas das vezes nós vamos num ambiente de culto e a palavra de Deus, e a palavra é uma palavra de bênção, uma palavra que nos encoraja, que nos levanta, mas muitas das vezes não. Muitas das vezes é uma palavra que nos confronta, e é necessário essas palavras de confronto para o nosso amadurecimento, para que possamos refletir naquilo que estamos errando. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz, é viva e eficaz, e até nesse ponto também nós devemos tomar cuidado. E o quinto e último ponto que eu marquei aqui é o testemunho de vida. Então, a defesa da fé não é só argumentação, mas também conduta irrepreensível, como nós podemos observar em 1 Timóteo 4,12. Então, é muito mais do que somente as palavras, os argumentos, né? Porque existem muitas pessoas que são muito boas nos argumentos, nas palavras, conhecem a Bíblia muito bem, porém isso fica por aí, na teoria. Na prática, não condiz com aquilo que ela ensina, com aquilo que ela prega. Então, é necessário que também com o nosso testemunho de vida venhamos estar evidenciando a palavra de Deus, a verdade que está contido nela. Então, quando nós analisamos ali as cartas de Timóteo, nós podemos observar esse caráter apologético, esse cuidado do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo de se manter na fé e saber manusear bem a palavra da verdade. É interessante a gente pensar, enquanto você mencionava aqui, Rodrigo, e eu já vou, na sequência, passar o evangelista Michel, em 2 Timóteo, no capítulo 1, a gente vê aqui Paulo exortando, né, o próprio Timóteo nessa firmeza, nessa constante
no ministério. E em 2 Timóteo 2, 1, mais no versículo 2, ele vai dizer, olha, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. A gente vê a preocupação de Paulo, Sim. né, Michel? Esse desejo, você aprendeu a verdade, confia a homens sinceros, para que a verdade, sim, ela siga avante. E a gente vê aqui no ponto 2 do tópico 1, vai falar sobre a experiência apostólica. A gente vê o próprio Paulo elogiando a fé de Timóteo. Sim. Esse jovem rapaz que se dedicou mesmo na exposição da palavra. Um discípulo mesmo, né? Então a gente vai ver algumas questões aqui bastante interessantes nesse texto, né? E quando ele fala aqui em 2 Timóteo 3, do 10 a seguir, né? Mas você tem seguido de perto o meu ensino, né? Dando sequência ao texto que o pastor já mencionou, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, né? Então, olha só que interessante isso, né? A gente sabe que aqui é um contexto onde Paulo estava lutando já, né, já há tempo, né, contra o gnosticismo, também as próprias práticas judaizantes que queriam ainda impor práticas da lei ainda dentro do cristianismo, não tinham entendido ainda essa separação que acontecia, né? Mas quando a gente olha para esse texto e aqui na questão da experiência apostólica, né, Paulo está mostrando para Timóteo justamente aquilo que ele estava passando por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, né? E a própria lição vai trazer aqui algumas perseguições, alguns exemplos, que o versículo também 11 a seguir vai dizer, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então olha só que interessante, né? Essa experiência apostólica, essa experiência que ele transmite para Timóteo, não é uma experiência que, de certa forma, pode ser bem aceita, né? Porque quem quer passar perseguição, né? Por amor ao Evangelho? As pessoas não querem isso, as pessoas querem, né, um Evangelho mais light, né? Onde eu recebo as coisas, eu não preciso doar as coisas, né? Então, olha só. Então, essas perseguições que a gente vai ver aqui em Atos 13, do 8 ao 12, quando Paulo está ali em Pafos, né? O mágico Elimas, né, ele acaba tentando impedir ali, Paulo estava pregando o evangelho ali para o cônsul, né, para o procônsul, e de certa forma ele vem querer atrapalhar, né, e há toda uma consequência ali, que ele acaba ficando cego e tal, tudo mais. Em Antioquia da Psídia, por exemplo, os judeus incitaram líderes da cidade contra Paulo e Barnabé, expulsando do território, você sai daqui, vai embora, não queremos ouvir isso daí, né. E em Icônio, né, tentativa de apedrejamento fez com que os apóstolos fugissem para Listra e Derbe, mas continuaram ainda pregando. Então eles iam pregando, as pessoas iam ouvindo o evangelho, queriam ouvir, mas os líderes da época não, essas palavras aí estão distorcidas, nós não queremos ouvir esse evangelho. Então olha a dificuldade, né? E em Listra, os judeus de Antioquia e Icônio persuadiram a multidão apedrejando Paulo até pensarem que estivesse morto, mas ele sobreviveu e continuou a sua missão. Então, olha só, por pregar a verdade, né, ele, de certa forma, está sofrendo uma consequência de tudo isso, né, e isso, se a gente aplicar para os nossos dias, quando a gente vai pregar a verdade, né, quantos que se levantam nos dias de hoje, na atualidade, contra o Evangelho, né, e querem distorcer o Evangelho. Não é bem por aí, vimos em todas as outras lições, né, quantos exemplos que a gente viu de situações onde queremos modificar o Evangelho, adaptar o Evangelho para aquilo que eu vivo, e não o meu viver de acordo com o Evangelho, né, e essa é uma responsabilidade muito grande. E interessante que Timóteo, ele não está participando, nós vamos ver aqui na lição que, né, a partir daqui, então, que Timóteo, ele
participa então dessa comitiva junto com o apóstolo Paulo, mas antes de tudo isso ele teve Paulo como uma testemunha ocular, né? Ele viu tudo isso que estava acontecendo, e pela própria carta nós vamos ver essa intimidade, né? E o próprio apóstolo Paulo chama Timóteo como um filho, né? Ele tem ele como um filho. Então essa questão do exemplo apostólico, né? Essa experiência apostólica na vida de Timóteo é muito importante para que ele também dê sequência a todo esse ensino, como a própria palavra diz, né? Que ele deve continuar a proceder com esse ensinamento. Interessante a gente pensar, porque no versículo 14, de 2 Timóteo 3, Paulo ainda fala, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, viu? E de que foste inteirado e sabendo de quem o tens aprendido. Sim. Né? Com certeza aprendeu da sua mãe, aprendeu da sua avó, nós vamos ver mais adiante, e aprendeu do próprio Paulo, né? Sim. Interessante, né? Mas aí eu quero destacar aqui, para a gente de uma forma rápida, o ponto 3 do tópico 1, que vai falar querer. E se a gente pegar aqui a leitura bíblica, o verso 12 da leitura bíblica diz, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus padecerão perseguições. Sim. Você mencionou, né? Isso aqui não é opcional, né? Do momento que você aceita, não é opcional, é fato. Pode ser que aconteça, pode ser que não, isso é fato, né? Sim. Mas aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Estarão sujeitos, né? Sim. Mas também o cuidado de Deus, né, Rodrigo? Com certeza. E esse versículo, ele contrasta muito diretamente com a teologia da prosperidade, com que essa teologia prega, né? Que vem para Jesus, que sua vida vai ser muito fácil, você vai ficar rico, você vai ficar milionário, você está doente, você vai ser curado, como se Deus, claro, nós queremos que Deus prospera, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, né? Mas nós sabemos também que Deus, ele é soberano. E o evangelho que a Bíblia nos apresenta não é esse evangelho triunfalista, muito pelo contrário. Mateus 10, 22, Jesus vai dizer, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. João 15, 18 a 20 vai dizer, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se me perseguiram, a mim também vos perseguirão a vós. Então essa coisa, esse entendimento de que a pessoa, ela indo até Jesus, a vida dela vai ser isenta de problemas, vai ser uma vida fácil, uma vida somente de vitória, é um pensamento totalmente antibíblico, equivocado, não é isso que Jesus ensinou em nenhum momento, né? E nós devemos ter esse cuidado, né? Para não venhamos ser arredados aí com esse ensinamento, com essas heresias. E agora, por que será que o mundo odeia? Aí João 3, 19 a 20 vai dizer, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o mundo rejeita os ensinamentos de Cristo e, consequentemente, o próprio Cristo, porque expõe o pecado e chama a santidade. Então, a partir do momento que a pessoa ela se torna ali um filho de Deus, né? Que é a pessoa que é outro entendimento que algumas pessoas têm, que todos são filhos de Deus, todos são criaturas. Filho é somente aqueles que são salvos, né? Então todos realmente são criaturas de Deus. Agora filho mesmo é aqueles que são salvos, aqueles que nasceram novamente, nasceram do Espírito. Então esse sim é filho. Então neste momento essa pessoa poderá sim, durante o decorrer da vida, ter perseguições, problemáticas por conta da sua fé, mas nós sabemos que, como o apóstolo Paulo disse, que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que está preparado para nós, né? Então nós sabemos sim das dificuldades, das tribulações, mas nós sabemos sim que existe um Deus que nós servimos, que é vivo, que é verdadeiro, que é poderoso e que é a Ele que nós servimos e a Ele a honra e toda a glória. Michel, vou deixar para você um versículo aqui, dentro desse comentário do Rodrigo. Eu vi um pastor muito conhecido aí da mídia, que prega para a família, né? Faz muita gente rir, né? Muito alegre, e ele dizia assim, nesse texto que está aqui, ó,
em Lucas 9, 23, que diz assim: e dizia a todos, o próprio Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ele dizia, não, essa parte eu não quero não. Eu quero ir após ele, mas a parte de tomar a cruz e seguir, isso aí eu não quero. Não, né? Né? Então a gente não pode tirar simplesmente da palavra essa orientação de Jesus, né? Essa é um aviso, né? Ó, quem quiser vir após mim, tome a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E note que é a cada dia, não é o dia que você quer, né? Hoje eu vou fazer um sacrifício e vou levar a cruz, né? Não, é a cada dia, né? Então você querer distorcer, né? E não querer viver aquilo que o Evangelho oferece de forma plena, e dentro desse forma plena inclui justamente sofrer, né, essas consequências de seguir a Cristo, né? Então é um erro, é um equívoco, como o presbítero Rodrigo já comentou aqui, porque ele está embutido, né, no viver cristão. Nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar lutas, vamos ter momentos... Não quer dizer que vai ser todo dia. Não é todo né? dia. Mas né? se vir, a gente já está preparado. Mas é aquela coisa, né? Eu quero a vitória, mas como que você conquista uma vitória? É através da luta, né? Então, se eu não lutar, como que eu vou ter vitória? Né? Eu vou ficar esperando, né, como ele mencionou aqui a teologia, né, da prosperidade. Agora nós estamos vivendo tempos, né, que a filha dela está em atuação, né, que é a teologia do coach, que ela é pior ainda, mais venenosa ainda, porque em tudo você tem que ser bem sucedido, né? Então isso vai totalmente contra ao Evangelho, porque quando a gente vive o Evangelho verdadeiramente, a gente está na contramão deste mundo. Pense num carro em uma via rápida andando contra todos os outros carros, né? Então, quando a gente olha para isso, né, e sofrer por causa do Evangelho, também é motivo de glorificar a Deus, né? Os nossos sofrimentos, nós estamos sofrendo com Cristo, né? Então, entender isso no nosso dia a dia faz toda a diferença, porque com certeza nós teremos uma percepção melhor do que é viver em Cristo, né? É importante lembrar, queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso programa, nós, da Assembleia de Deus, nós não pregamos a teologia da prosperidade. Não faz parte dos nossos ensinos, porque até então é antibíblico. Mas também a gente não prega a teologia da miséria. Tá? É importante lembrar. Sim. Nós não pregamos que o cristão tem que viver uma vida miserável. Pelo contrário, nós temos que saber a vontade de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas, né? Porque senão você vai viver em função de ser próspero financeiramente e tal, e você vai acabar se decepcionando em algum momento, porque não é aquilo que Deus tem para você. Então nós precisamos primeiro saber qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. Não pregamos uma vida miserável, pelo contrário, a Bíblia diz que ao justo Deus cuida a cada dia e supre toda a sua necessidade. Não fala de miséria em lugar nenhum. Mas, como Paulo disse, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter em abundância, mas também sei padecer necessidade. Sim. Em toda a maneira de viver, eu estou instruído. Esse é o desejo para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, né? A gente pega, às vezes, esse texto, só essa parte boa do texto, né? E não vê o contexto. Né? O posso todas as coisas é sempre no sentido de ter mais e enriquecer. Então, a gente pode todas essas situações. Nós estamos instruídos, né? Rodrigo, para a gente finalizar aqui o tópico 1, aqui traz no ponto 4 algumas características desses enganadores, né? O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores aí. O que seria, assim, para a gente aqui de uma forma resumida, algumas características desses enganadores? Eu citei uma aqui, que nesse versículo, nessa carta a Timóteo, que nós lemos ali na leitura bíblica, no versículo 13, ele vai dizer assim, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Então essa é uma característica que mostra a perversidade, não é estática, ela é progressiva, ela vai crescendo, né? Então a corrupção moral e espiritual não fica no mesmo nível, mas se intensifica com o tempo. É um ciclo de decadência que leva um endurecimento do coração. E aí eu marquei aqui Romanos 1:28,
diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então nós podemos observar que os enganadores, né, os falsos mestres, eles têm assim essa característica, eles não têm um limite. Então a perversidade, as heresias não param, elas vão crescendo, e é justamente isso que nós observamos simplesmente ao acessar o YouTube, as redes sociais. A gente vê cada vez mais esses ensinos e a gente pensa assim: nossa, será que isso não vai acabar? Não tem limite? Pois é a palavra de Deus se cumprindo, que os falsos mestres não param, eles vão aumentando aí as suas heresias, e nós temos que permanecer firme na sã doutrina. Cada vez indo de mal a pior, né? Michel, eu quero já partir aqui pro tópico 2, para a gente poder já atender uma questão aqui interessante, que até nós mencionamos aqui no tópico 1, mas antes eu quero lembrar aos nossos amados irmãos que hoje nós estamos estudando a 13ª lição do primeiro trimestre de 2025, a última lição, com o tema Perseverando na Fé em Cristo. Lembrando você que você pode acessar o nosso canal no YouTube, é a Escola Bíblica Dominical SJP, tá bom? Fique ligadinho aí. E aqui, Michel, agora nós vamos falar sobre aquele assunto, né? Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, né? Amém. Então, aqui da onde que ele aprende, né? Da onde que ele começa a ter esse ensinamento, né? Você já até citou aqui anteriormente, né, o exemplo da sua própria avó, mãe, né? O próprio apóstolo Paulo também dá essa instrução. Mas a gente precisa entender o que é que essas sagradas letras, né? Qual que é o texto base disso, né? Então aqui a gente tem que ter em mente também que Novo Testamento ele está se construindo ainda, está se desenvolvendo no período aqui, até a segunda carta de Timóteo já é uma das últimas cartas, né, do apóstolo Paulo. Só não cortando você, lembrando algo que a gente vê até combatendo aí por alguns, né? Dizendo que o Antigo Testamento não serve de base. Serviu de base para eles, né? Para o alicerce, né? Toda a base do cristianismo, né? Quando você vê o Evangelho de Mateus, por exemplo, pegando um gancho aqui, você vai ver que Mateus ele tem essa característica de buscar todas as profecias no Antigo Testamento, apresentando isso no Novo Testamento, se cumprindo em Jesus. Né? Então há esse link, há essa conexão, né? Sim. Então o Timóteo ele aprende com o Antigo Testamento, mas também aprende já com as cartas, porque aqui nós estamos já praticamente na última carta do apóstolo Paulo, né? E já tinha essas outras cartas circulando, além da tradição oral, que também era transmitida, né? O querigma, né? O evangelho sendo transmitido pelos apóstolos. Então, a gente vê que a base principal, então, foi o Antigo Testamento, mas daí agora soma-se, então, essas cartas do apóstolo Paulo e o que ele está vendo e presenciando como testemunho ocular também. Né? Então, olha só para o texto, né, de 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, né? Versículo 15, pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ó, aplicando tudo que ele aprendeu, agora é mediante a fé em Cristo Jesus. Então esse é o trabalho do apóstolo Paulo, né? Então, quando a gente olha para essa questão, né, que desde a infância ele aprende, ele tem o seu exemplo dentro da sua casa, e aqui é um tópico que já vai falar um pouquinho adiante aqui também dessa experiência e a importância de que o ensino bíblico seja desenvolvido dentro do ambiente familiar. É o primeiro lugar que isso deve acontecer, né? O pai ensinando os filhos, a mãe ensinando seus filhos, tendo esse momento de comunhão, né? Então isso é muito importante. E ver que esse trecho também,
né? Aqui Paulo já dando essas últimas palavras e orientações a Timóteo de como ele deveria aplicar isso no seu ministério e na sua chamada, né? Então, apresentando que aquilo que ele aprendeu no Antigo Testamento foi contemplado agora com o Novo Testamento, que já tem uma boa parte desenvolvida, outras ainda estavam em fase de elaboração e complemento, mas agora somar tudo isso junto e aplicar tudo isso ao Evangelho de Cristo e pregar, né, o Evangelho verdadeiro, né? Glória a Deus. Então é importante a gente ver aqui que eu até gosto de mencionar que a antiga aliança, né, ela serviu de base e ela ainda serve muito para nós, né? Nós não podemos separar a antiga aliança da nova, porque elas vêm se complementando. A própria Bíblia, ela vem se complementando, né? Serviu de orientação. A gente vê aqui o apóstolo Paulo, responsável por, acho que 13 cartas do Novo Testamento, mas trazendo à memória, né, os ensinos antigos, aperfeiçoando ele sob a orientação do Espírito Santo, demonstrando carinho pela antiga aliança, mas também observando a nova aliança. Então a gente vê o quê? Né, essa orientação de permanecer firme na orientação. Você mencionou uma coisa importante, que isso é de suma importância para que a gente tenha uma igreja sólida, Rodrigo. A gente precisa, dentro da nossa casa, né, permanecer firme também no ensinamento da palavra. A base ali, né? Famílias, lares fortes, igreja forte, né? Com certeza. Isso nos mostra que esse cuidado de termos um momento onde fazer o culto no nosso lar, com a nossa família, né? Então, ali com a esposa, com os filhos, criar aí esse bom hábito, esse ótimo hábito de estarmos ali sempre, não deixar somente para o cultuar a Deus, somente no ambiente ali reunido na igreja, mas sim em casa também, né? Onde nós vamos ter ali um momento de estarmos lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor, e isso é muito importante. E claro, também ser um aluno, né? Porque não aí assíduo da escola bíblica dominical, porque verdade é que quando nós sentamos, né, para aprender, e todos nós, embora estamos ali inseridos no contexto de professores na escola bíblica dominical, que eu estou obviamente me dirigindo aí aos professores que estão nos acompanhando, mas também somos alunos, porque tem momentos que vamos também sentar para aprender, né? Sentar para ouvir outro companheiro, outro irmão ali ministrar aula, e isso é muito importante. A cada aula nós aprendemos algo novo, nós nos aprofundamos mais. Então fica aí esse convite, esse reforço aí para você. Continue firme na escola bíblica dominical. Você que por algum motivo se afastou um pouquinho, deu uma deslizada um pouquinho, volte, retorne, porque é um ambiente muito bom, onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui aos amados irmãos, dentro do nosso tema, e aí eu vou com o Michel, um testemunho de algo que aconteceu na minha casa na semana passada. Eu tenho 2 filhos, tenho um de 24 e um de 15, né? O mais novo, de 15 anos, ele estava com uma situação em que ele estava um pouco preocupado, não digo assim, ele estava preocupado e meio temeroso com uma situação. E aí a gente conversou em casa, orientou ele, né? Eu, a minha esposa, ele, é normal acontecer, orientação, né? Referente à escola, tal, essa questão. E a gente falou, filho, vai orar que Deus vai te dar graça. E ele pegou, foi no quarto, fez a oração dele. Só que quando ele estava terminando a oração para dormir, o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá, fala com ele, traz ele na sala, ora junto com ele e fala de novo com ele. E eu peguei, eu estava indo deitar também, eu fui lá, falei, Brian, terminou de orar, terminou. Então vem aqui na sala. Eu fui lá na sala, ajoelhamos nós dois na frente do sofá, de joelhos, eu dei uma breve palavra com ele de uns 5 minutos e falei, então agora nós vamos orar junto. E aquilo ali foi o suficiente para a gente poder resolver uma questão. Sim. Orientação. Maravilha. Isso são coisas que às vezes a gente não faz na igreja, mas a gente tem aquela oportunidade de fazer em casa, sentar com nossos filhos. Sim. Você deve ter feito isso com a sua filha, né?
E isso é interessante, porque, olha, foi uma direção e a gente está o quê? Ensinando os nossos filhos a perseverar. Sim. E dentro dos princípios estabelecidos por Deus, né, Michel? Sim, isso é muito importante, né, na questão da instrução, né? Como você bem comentou, pastor, a questão do tempo de dedicação, né? Às vezes você está no culto, você está ali prestando atenção no culto, louvando a Deus, mas não tem aquele momento de você dialogar sobre tal assunto, né, explanar aquilo mais, porque você está dentro do ambiente do culto, termina o louvor, já vem a palavra, né, então tem toda a liturgia do culto se desenvolvendo. Mas é interessante, isso é uma prática ainda até os dias de hoje, por mais que minha filha já casou e agora está vivendo a vida dela na casinha dela e tudo mais, né? Mas sempre foi uma prática assim, muito interessante, porque quando surgia alguma dúvida, alguma questão, algum texto que ficava meio confuso às vezes, né? Qual que era o horário que a gente conversava sobre aquilo? Sentado à mesa, numa refeição, aquela refeição acabava virando ali uma conversa teológica sobre o assunto, um momento de comunhão, de aprendizado. Então, isso arremete muito bem o que até a lição vai trazer aqui, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, do versículo 4 a seguir, que era uma orientação justamente para que esses pais ensinassem os seus filhos, né? O texto vai dizer assim, ó, ouve, né, que é o Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. E daí aqui começa, ó, ensine-as com persistência aos seus filhos, né? Então, verdade, a escola bíblica dominical está aqui como um auxílio, né? Como um suporte, né? Então, quem vai cumprir esse papel, né, dentro de casa durante a semana é o pai e a mãe, né? O culto lá no domingo, no sábado, o culto das crianças, a salinha das crianças, né? Não é durante a semana toda, o exemplo está na semana toda, né? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ou seja, em toda oportunidade, quando se deitar, quando se levantar, né? Então, olha só, a instrução da palavra de Deus, né? E você que nos ouve, que nos assiste, né? Dedique esse tempo, um tempo de qualidade, de devocional diário com a sua família. Isso é muito importante, né? Porque nós somos atacados de toda a nossa volta, de todo lado de nosso lado, nós estamos sendo atacados, né? Por ideologias, por questões que são contrárias à palavra de Deus. E onde que a gente vai se proteger de tudo isso? É na comunhão, é na união em família, onde nós podemos ali instruir os nossos filhos, né, mostrando a verdade, e certamente quando eles se depararem com situações difíceis e adversas, eles vão saber como lidar e saber também aonde encontrar o socorro, pastor Fábio, porque tem muita gente que repreende e não abre a oportunidade de seus filhos se expressar, mas eu ouvi falar sobre isso, já acha que o pai vai brigar, já vai, né, ser rude de alguma forma, e daí acaba gerando um certo bloqueio, né? Então, você abrir esse espaço para o diálogo é de suma importância dentro do relacionamento familiar, para que o aprendizado da palavra de Deus seja eficaz nas nossas vidas. Eu ia falar bem isso, pai, você não pode prender o seu filho na questão de você dar espaço para ele te procurar. Nós temos que abrir espaço para os nossos filhos, né? Para eles virem nos procurar, porque é dentro de casa. A palavra de Deus antigamente era transmitida como? De pai para filho, né? Reunindo a família. E muitos pais não abrem espaço para os filhos chegarem nele, tirar as dúvidas, perguntar. E se você não faz isso, aonde que ele vai buscar? Vai buscar lá fora. A igreja tem a responsabilidade de ensinar. A escola bíblica também tem a responsabilidade. Mas a maior responsabilidade é de nós, os pais, instruirmos os nossos filhos, abrir espaço, tirar as dúvidas, né? Lógico, algumas questões a mãe orienta a filha, algumas questões o pai orienta o filho, e isso é muito importante. Rodrigo, eu quero ver com você aqui o ponto 3 do tópico 2, onde fala sobre a inspiração, né, divina da Bíblia. A Bíblia é divinamente inspirada. Isso é um fato que nós precisamos crer e aceitar, não é verdade? Com certeza. É um dos fatos
que norteiam a nossa fé, né? Que a Bíblia ela é inerrante. Nós podemos observar no texto de 2 Timóteo 3,16 que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, e quando a Bíblia diz que toda a escritura, é toda a escritura, do Antigo, como já foi dito aqui, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós podemos sim crer. A Bíblia, ela sim é digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, ela não precisa ser atualizada, como já disseram alguns aí youtubers da vida, né? A palavra de Deus, ela continua sendo fiel e ela sempre será, porque ela é fiel, ela é inspirada por Deus. Homens cheios do Espírito Santo falaram e escreveram movidos pelo mesmo. Então nós cremos que a Bíblia, toda a Bíblia, não somente uma parte, mas toda a Escritura é inspirada. Tem um livro de Norman Geisler que eu gosto bastante, A Inerrância das Escrituras. Fica a dica para quem querer se aprofundar nesse assunto. Nesse livro ele vai refutar muito a visão do teísmo aberto, que é uma outra heresia, né, que vai estar falando, que vai estar argumentando de que Deus ele não é onisciente, que ele não sabe ainda do futuro, porque o futuro ainda está aberto. E aí, Norman Geisler, nesse livro, ele vai estar refutando essa visão equivocada de Deus, né? Que ele sim conhece o futuro exaustivamente e todo completamente. Então nós entendemos sim que a Bíblia é inerrante dentro dos seus autógrafos, ou seja, dos seus originais, ela não contém erros, né? Então, já disse aí Agostinho, né? A Bíblia, se nós encontrarmos algum erro na Bíblia, ou é porque o manuscrito é falho, ou é porque a tradução foi equivocada, ou porque nós interpretamos errado. Mas a Bíblia, sim, ela não contém erros de forma alguma. E também um outro ponto que tem a ver com essa inspiração, né? Além que ela é imutável, ela não muda, ela é inerrante e ela é suficiente, né? Como, infelizmente, alguns movimentos religiosos não acreditam nessa suficiência. Existem outros livros base porque é onde eles fundamentam as suas doutrinas, mas para nós, para a ortodoxia cristã, só a Escritura, somente a Escritura, ela é suficiente para salvar, para redimir e para trazer luz ao mundo. Então a palavra de Deus, ela é inspirada. Interessante, porque o próprio texto que nós lemos aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, ele vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós estamos estudando hoje a 13ª lição do primeiro trimestre de 2025, na verdade a última lição, convidando a você a continuar conosco ligado no programa Escola Bíblica Dominical. Michel, vamos aqui para o tópico 3, né, no primeiro ponto, onde vai falar tendo as Escrituras como fundamento. E aí vai falar sobre a autoridade apostólica. Sim, a igreja, então, ela submete nessa autoridade apostólica, né? Vale frisar aqui que a autoridade apostólica, né, é o texto dos apóstolos, né? Então, diferente, né, por exemplo, da tradição da Igreja Católica, né, que considera, junto com a Bíblia Sagrada, toda a tradição, ou seja, todos os primeiros padres da igreja, todo o período patrístico e assim por diante, eles colocam no mesmo nível. Isso não vale para nós, né? Para nós vale o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a autoridade apostólica. E nós sabemos muito bem que essa é a vontade de Deus, né, para as nossas vidas, porque é a palavra revelada, né, aquilo que já está canônico, já está certo e seguido por todos nós. É interessante, como já frisei anteriormente, aqui a própria lição vai trazer essa comparação, né? Paulo trazendo dentro das suas cartas, dentro dos seus textos, justamente essa ligação. Assim como Mateus fez essas ligações com as profecias, nós vemos também textos linkando, né, Antigo Testamento com o Novo Testamento,
justamente para dar essa autoridade, justamente para que isso seja comprovado, né, dentro da palavra de Deus, como também autoridade. Então, Mateus, Lucas são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, né? Então, quando a gente vê aqui, ó, 1 Timóteo 5,18, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então aqui a citação está onde? Deuteronômio 25:4. Não amarrem a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Né? Então, Mateus 10:10 também, Lucas 10:7 também vai trabalhar a mesma temática. Então você olha que a ligação dos textos do Antigo Testamento para com o Novo Testamento, eles têm o mesmo grau de inspiração, a mesma autoridade, né? Então nós devemos dar a credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento, né? Então isso fica muito claro no texto, né? Então essas citações de 1 Timóteo 5,18, 2 Pedro, né, 3, do 15 ao 16, demonstra que já no primeiro século, né, os escritos apostólicos eram considerados divinamente inspirados, né, isso confirmando, né, de certa forma, então, o Novo Testamento como parte da revelação final de Deus ao lado do Antigo Testamento. É aquela coisa que a gente já estava falando antes, né? Tudo que está no Antigo Testamento, ele tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, sendo dessa forma, a autoridade bíblica é tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Glória a Deus, muito bem, né? Então nós aprendemos aqui, vemos essa autoridade apostólica, né? A gente sabe que é importante nós nos atentarmos, irmãos, porque a Bíblia, ela detém tudo aquilo que a gente precisa de instrução, não só para a nossa vida espiritual, mas para a nossa vida cotidiana, né? E ela Sim. tem instrução, ela tem preparo, ela tem orientações dentro dos relacionamentos, dentro das famílias, várias discussões que a igreja no passado teve, passou. Nós vimos na palavra de Deus a base, a orientação para que pudéssemos, né, seguir da melhor maneira e dentro do caminho estabelecido por Deus. E eu quero já aqui partir aqui com o presbítero Rodrigo, para que ele fale conosco sobre essa abrangência, né? Qual era a abrangência? Em muitas passagens, o Novo Testamento, o termo escritura, né, ou no plural, escrituras, qual que era essa abrangência? Então nós temos que entender que toda a Bíblia, conforme o apóstolo Paulo a Timóteo, ele disse, toda a Bíblia, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que estava em construção, como o evangelista Michel bem disse. Então, toda a Escritura, tudo aquilo que foi dito por Deus, claro, os escritores inspirados escreveram, falaram, dirigidos pelo Espírito Santo, toda ela, não somente uma parte, mas toda a Bíblia, ela é digna de aceitação, totalmente digna de aceitação, de confiança, né? Como nós já falamos anteriormente, ela é inerrante, ela é imutável, ela é maravilhosa. E quando nós nos debruçamos na Bíblia para estudarmos, nós podemos observar que ela não se contradiz. E as aparentes contradições, na verdade, só é aparente mesmo, mas na verdade ela não se contradiz, muito pelo contrário, né? Ela está ali falando de um assunto e a Bíblia nós aprendemos que ela está ali apontando para uma pessoa, né? O Antigo Testamento, ali as profecias, a questão do tabernáculo, a questão da Páscoa, apontava para alguém, apontava para Cristo, né? Então nós podemos observar que a Bíblia jamais ela entra em contradição, pelo contrário, né? Ela está ali completamente inspirada, não somente uma parte, mas completamente. Claro que quando nós estudamos teologia, nós temos que entender aquilo que é normativo e aquilo que é descritivo, né? Então, existem coisas na Bíblia que são normas, né, para a igreja, para nós, e existem aquelas coisas que são descritivas, né? Então, que não é uma norma, né? Por exemplo, o uso do véu, um exemplo, né? E tem alguns irmãos que entendem que ali é uma norma para a igreja, toda a igreja ali, o uso do véu ali do público feminino. Mas quando nós observamos ali melhor o contexto ali, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 15, principalmente ali no versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então,
não é bem uma norma, mas ele estava ali descrevendo ali uma realidade, uma realidade daquela igreja ali em Corinto especificamente, né? Então, é isso. Eu ia até falar de um costume antigo, a gente não menciona isso já há muitos anos, mas tinha algumas igrejas antigas que eles levam muito a fundo algumas demonstrações de respeito, de autoridade, de amor de Jesus, né? Que uma delas é o ato do lava-pé, né? Nós temos até algumas igrejas que usam isso ainda, né? E se você não fizer isso, você não é aceito lá, né? E colocam pressupostos para que aquilo ali seja a condição para você ser um crente, ser um salvo, tal, e ficam trazendo grilhões onde Cristo já libertou todos eles, né? Volta lá para o pelagianismo, né? O semi-pelagianismo, né? Eu preciso fazer isso para alcançar essa graça, né? Verdade. Então, é igual essas igrejas agora, essas igrejas novas, que são as neopentecostais, trazendo práticas judaizantes para o culto, né? E achando que se não fizer aquilo, não serviu o culto, ou não teve fundamento, e a Bíblia não ensina isso, né? Não. A gente vê Jesus usando aqui os apóstolos, o próprio Paulo, que escreveu tantas cartas, dizendo que em Cristo há liberdade, nós não precisamos mais de amuletos, dessas práticas, né? Em Cristo há liberdade, né? Deus quer um coração grato, sincero, obediente, né? E para nós finalizarmos aqui, eu queria uma breve palavra do Michel e do Rodrigo. O manual de Deus. Essa Bíblia realmente é um manual? Sim. Será que não está faltando nada, não? Como alguns ficam inventando aí, né? Olha, precisa ser mudado, alterado. Eu acho que esse manual de Deus, ele é completo para as nossas vidas, né? Sim. E o próprio texto que vai ser citado aqui, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça. Então são 4 áreas, né? Para você aprender, para você ser repreendido naquilo que precisa ser repreendido, para corrigir, né? Porque ela não só repreende, né? Mas ela ensina como o correto que deve ser feito. Né? E para que através de todo esse ensino a gente seja instruído na prática da justiça. E quando a gente olha para a questão do manual, isso é uma coisa bastante interessante, até a gente fala muito disso nas palestras para casais e família, na questão do manual, a Bíblia ser o nosso manual de instruções, né? E daí eu sempre gosto de usar um exemplo, que quando a gente compra alguma coisa, né, você vai lá e compra um micro-ondas, compra uma geladeira, compra uma televisão, dentro da caixa sempre vai vir um livrinho lá branquinho, por mais fininho que seja, dentro de um plastiquinho. Perfeito. Mas o que a gente faz com aquele livrinho? Né? Eu vou pegar aqui a Bíblia, porque a Bíblia que é o manual do crente, né? O que a gente faz com aquele livrinho? A gente deixa lá do lado. A gente deixa ele do lado. Eu sei fazer, é só ligar na tomada, né? Aqui é o botão de liga, aqui é o controle remoto, deixa que eu me viro. Mas de repente ele chega em alguma situação, pastor Fábio, que ele não sabe alguma função, alguma característica, algum botãozinho que está ali, uma luzinha que começou a piscar do nada, daí ela lembra, puxa, tem um manual. Deixa eu ver o que quer dizer. Deixa eu ver lá o que vai dizer. Ele vai lá para o manual, ele começa a folhear o manual, dele acha, essa luzinha está acendendo porque tal botão não está acionado, né? E na nossa vida cristã, no nosso viver com Cristo, a gente faz a mesma coisa. Infelizmente, muitos de nós fazem a mesma coisa, né? A gente pensa que o manual está ali só por estar, deixamos ele de lado, eu sei fazer, eu sei me virar sozinho, desde que eu dou conta da minha vida, né? Mas quando quebra a cara, desculpa a expressão da palavra, né? Mas quando se depara com alguma situação que ele não consegue resolver, daí ele acaba lembrando de Deus, e daí ele vai para a palavra de Deus. Ele vai buscar uma resposta na palavra de Deus. Ele lembra que tem um manual. Então a palavra de Deus é nosso manual, justamente para interagir nessas 4 áreas que foram aqui mencionadas, tanto no ensino, na repreensão, na correção e na prática ali da justiça, na instrução da justiça, né? Então isso é muito importante, a gente ter esse momento de comunhão, ter esse momento de intimidade, não deixar o manual jogado lá do lado, mas ter o manual sempre pertinho da gente, para que a gente possa consultá-lo nos momentos, né,
que muitas das vezes pode ser de dificuldade, sejam os momentos de carregar a nossa cruz, nós temos ali o manual que nos instrui sempre para a vontade do Senhor. Eu sempre digo na igreja, né, sempre quando tem oportunidade, eu falo para os irmãos, nós se acostumamos a tentar resolver os nossos problemas da nossa maneira. Sim. E a nossa primeira atitude diante de uma situação, seja qual for, que nós deveríamos fazer, geralmente é a que nós deixamos por último. A gente tenta de todas as maneiras. Quando não tem jeito, a gente corre ao Senhor. Sendo que diante de uma situação, seja ela qual for, a primeira atitude que é buscar a Deus e buscar a orientação. Sim. A gente deixa por último. Quando os recursos não dá, não tem jeito. Não, eu vou agora só Deus. Como última consequência. Mas Deus não é o último, Deus é o primeiro. Né? Verdade, com certeza. Não é verdade? Com Esse certeza. manual, ele precisa ser utilizado, porque Deus, o Michel falou assim, né? Eu achei interessante. Deus, ele não só mostra o erro, mas ele também ensina como andar, né? Como resolver o erro, né? E andar da maneira certa, né? Sim. Vou citar aqui o texto que está em Romanos 15:4, que diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, a fim de que por meio da perseverança e do consolo das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então, o servo do Senhor, a serva do Senhor, tem prazer, tem deleite nas Escrituras. Ele não vê a Bíblia como algo pesado. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir para EBD, eu tenho que... Não, é um prazer, é um deleite, é o prazer dele, mergulhar nas Escrituras e conhecer mais a Deus, para manter acesa aí a esperança, né? A esperança de um dia estar com o Pai, estar com Cristo no céu para toda a eternidade. Glória a Deus, você hoje aprendeu um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós estivemos estudando essa 13ª lição de 2025, primeiro trimestre, com o tema Perseverando na Fé em Cristo. Nós aprendemos aqui e eu quero já agradecer o carinho da sua audiência que esteve conosco ao longo deste programa. Já lembrando que na semana que vem, né? Olha, semana que vem nós estaremos já iniciando uma nova lição e eu quero pedir ao Ian que já coloque aí, né? Segundo trimestre de 2025. O tema é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Se prepare, vai ser bênção esse trimestre, né? E eu tenho certeza que nós vamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Quero agradecer ao evangelista Michel por estar conosco. Eu que agradeço, pastor Fábio, pela oportunidade de poder estar mais uma vez, né, com os nossos amigos que nos acompanham também pelo canal do YouTube. Isso é muito bom. Tivemos aí um trimestre maravilhoso, vários ensinamentos. Inclusive, eu nem sei se posso, mas eu quero, depois nos comentários do nosso vídeo aqui, deixar, né, uma lista com todas as heresias que nós estudamos no decorrer com um pequeno texto, né, demonstrando para ter de acesso, né, uma pequena lembrança aí de todas as heresias que nós trabalhamos. Acho que será muito útil para você guardar e deixar salvo aí nos seus arquivos, né, e de alguma forma usá-los aí posteriormente, né. Temos uma lista grande aí de heresias que aprendemos em todo o trimestre. Eu acho que ter isso tudo reunido vai facilitar também um pouco aí para os irmãos. Isso é benção. E se você tiver alguma dúvida, basta entrar no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, e assistir as lições. Estão todas lá gravadas, né? Pode assistir quantas vezes você quiser. Presbítero Rodrigo, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Fábio, evangelista Michel. Deus abençoe a todos os nossos queridos amigos, irmãos que estão aí nos acompanhando, nos acompanharam nesse trimestre. E fica aí também uma dica para aqueles que de repente ainda não são alunos, são de repente de um desses movimentos sectários, que muitas vezes gostam ali de colocar alguma crítica ali no comentário. Procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima de sua casa, seja aluno da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que você vai sentar, você vai aprender de uma forma correta o que a Bíblia Sagrada ela ensina. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Para você que está aí nesses ensinos que distorcem a palavra de Deus, tem salvação de Deus para você também, viu? Fique tranquilo, Jesus te ama e nós também te amamos, né? Rodrigo, faça uma oração para nós, por gentileza. Amém.
Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um trimestre, que o Senhor continue abençoando cada um dos professores, a superintendência, que o Senhor continue abençoando esse programa, Pai, abençoa também cada professor, cada aluno, Pai querido, que tem se empenhado para estudar, para aprender mais sobre a Tua Palavra. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento e apresentamos a vida de cada um deles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo trimestre, né? Segundo trimestre de 2025. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.